Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou Lucas Conegundes. Hoje eu vou começar uma série de vídeos no canal de gameplay solo de Um Anel, que é o RPG do Senhor dos Anéis, beleza? E o objetivo desse primeiro vídeo já é contar a história, que na verdade ela já começou. Então eu estou continuando uma história que eu já estou desenvolvendo desse personagem aqui. Esse é o Ottar, filho de Lothar. Ele é um patrulheiro do norte, tá? Essa é a classe dele. Estou usando o Strider Mode, né? Que é o modo solo do Senhor dos Anéis. Essa aqui é a ficha dele, e por essa ficha eu vou fazer todos os testes referenciando esses números, tá? Então, como eu já disse no vídeo de introdução ali do sistema, é um jogo simples com mecânica simples aqui de dados. Nós temos aqui um pool de dados, onde eu estarei usando D12 e D6, né, para fazer as principais rolagens, tá? Aqui estou usando miniaturas do jogo do Senhor dos Anéis, Jornada da Terra-média. Como o meu personagem principal é um patrulheiro do norte, ele usa uma lança, achei mais apropriado aqui usar este personagem, beleza? E aí eu tenho inimigos, miniaturas já do jogo do Senhor dos Anéis, Jornada da Terra-média, o que facilita bastante aí o gameplay, tá? Esses aqui são os componentes do jogo do Senhor dos Anéis também. E esse mapa aqui, ele é também falei dele no vídeo, é o Lock Battle Maps. Aí, como que vai funcionar esse primeiro episódio, cara? É o seguinte, aqui nós temos uma situação em que o Ottar precisa sair desse local, tá? Ele tem que chegar até onde tá aquela bandeirinha aqui. E aqui nós temos duas entradas de inimigos, tá? E eu tenho que fazer com que ele chegue lá mais rápido possível, né? E provavelmente a gente vai ter encontros. Então isso aqui simula para mim uma dungeon, tá? Uma caverna. Não tem nada disso no jogo base, né? Mas eu estou adicionando componentes aí de outros jogos para ajudar na imersão aí, na contação da história. E aí, no momento em que tiver encontro com o personagem, né? Aí a gente vai ter uma batalha. E para essa batalha eu vou transportar os personagens lá para aquele campo de batalha e vou fazer todos os acontecimentos da batalha ali nesse mapa. Quando acabar, aí a gente retorna para o ponto onde que a gente estava aqui e vai até o final. Então é isso. Mas antes de começar, propriamente dito, eu quero trazer aqui um pouco da história até aqui, né? Quem que é o Lothar, quem que é o Lothar não, quem que é o Ottar e o que ele está aprontando aqui nessa região. Então o Ottar, ele como eu disse, ele é um patrulheiro do norte. A missão dele começou com um pedido da Gilrain, que é a patrona dele, né? Aqui onde eu tenho as anotações. Ela solicitou que ele encontrasse um outro colega, né, de profissão, né, que é o Eredin. Ele tá perdido e ela pede que ele vá até ela pede que ele a encontre, tá? Porque ele é uma peça-chave aí pro desenvolvimento da história. A gente não sabe exatamente o que é, e o oráculo vai dizer isso aí futuramente. Ele partiu da última ponte e chegou até Bree.
como eu mencionei também no livro no vídeo falando sobre o livro base, talvez você não tenha visto, ele percorreu todo esse caminho aqui através de jornada e ele fez alguns eventos aqui, mas nenhum desses eventos prejudicou ele de alguma forma, apenas trouxe mais fadiga mesmo, beleza? Então nós já estamos aqui em Bri. Quando ele chegou em Bri e ele foi direto para a taverna do Pônei Empinado, né? Que ele conhece essa região também. Eu defini isso porque, como ele é um patrulheiro do norte, ele viaja bastante. E aqui é um ponto muito importante, né? Na caminhada dos humanos ali na Terra-média, né? Então ele chegou lá no período da noite e ele foi surpreendido por assaltantes, né? Por bandidos próximos ali na taverna. Todas as casas estavam fechadas assim pela hora da noite e tal. E aí tava até um cenário bem suspeito. Ele foi atacado. Ele se saiu bem desse ataque de bandidos, porém um deles fugiu. E aí quando ele então foi procurar pela taverna depois do combate, um bandido pegou ele de surpresa, deu uma pancada na cabeça dele. A partir desse ponto, ele não se sabe quanto tempo passou depois, ele acordou na caverna de Tugdor, no covil de Tugdor, que é um personagem que eu defini aleatoriamente também. Lá dentro ele teve seus pertences tomados e tudo mais, mas ele conseguiu sair de lá, ele conseguiu fugir. E antes de fugir, ele encontrou um prisioneiro lá que não tinha informações diretamente assim sobre o Eradan, mas ele disse que tinha ele tinha que proteger propriamente dito aí o Eradan, então ele tem algum tipo de ligação. Os dois fugiram, também enfrentaram alguns bandidos, mas deu tudo certo. Aí depois os dois foram até esse pântano aqui. O Ota, ele conhece uma passagem subterrânea em casos de emergência de Bri. E aí ele pegou essa caverna, esse túnel, né, que vai até Bri. Na entrada dessa caverna, ele ainda chegou a encontrar um orc, só que o orc estava sozinho e ele pôde enfrentar e derrotar o orc. Depois que ele derrotou o orc, ele, antes de morrer, ele deu um urro assim, um grito de dor, né? E aí isso atraiu a atenção de mais bandidos que vieram da própria caverna, né? Então, no cenário da caverna, a gente tinha, quer ver? Eu tenho até aqui. A gente tinha duas entradas de caverna. Por aqui chegaram bandidos, no caso pelas duas entradas. Ele enfrentou eles no meio do combate. Um deles fugiu por essa entrada aqui, e o outro ficou. Ele derrotou o bandido, certo? Depois, só que esse combate que eu realizei, ele teve um mecanismo de tempo, né? Porque eu estabeleci que se ele demorasse muito, chegariam mais bandidos. E aí ele foi bem sucedido porque ele derrotou antes de chegarem mais novos bandidos. Como o o Ota viu que o bandido saiu por esse local aqui, ele fugiu por esse local, ele entrou nessa parte aqui da caverna, beleza? Então é onde a gente está agora. Eu defini que ele entrou por aqui, representa essa entrada, e o outro bandido
veio por algum lugar aqui. Uma das perguntas que eu fiz para o oráculo era se o Eradan, oh meu Deus, eu continuo falando Eradan é o cara que ele quer achar. Se o Ota conhecia o interior dessa passagem subterrânea. Eu defini que tinha uma chance, sim, porque, como eu havia dito, ele desde o início conhecia que existia uma entrada subterrânea para levar até Bri. E aí, beleza, o oráculo deu que ele conhecia, sim. Então, daqui a gente continua, propriamente dito assim, o gameplay. Tá, uma das coisas que eu, na minha última sessão, só mencionar aqui, provavelmente eu tive umas 4, 5 sessões desde o início da história, da parte de jornada, até esse momento aqui que vocês estão vendo. Então, uma última coisa que eu defini era o seguinte: como que eu ia fazer uma espécie de minigame para poder ter toda essa parte da dungeon funcionando. Vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu mover isso aqui, tá me atrapalhando um pouco. Eu vou fazer testes de furtividade, porque o Eradan tá passando por um caminho, né, escuro, e com seu colega, né, que eu vou chamar de colega, que é o cara que ele resgatou lá, o prisioneiro. Eles estão tentando chegar até Bri, que é um lugar mais seguro, né, para também ter mais informações de Eradan. Então eu vou definir testes de furtividade. Se ele for bem sucedido, o que vai acontecer? Ele vai mover um espaço e os inimigos não movem espaço algum. Se ele falhar, ele vai ficar no lugar onde ele está mesmo, e os inimigos vão mover um espaço em direção a ele. Porque eles já estão alarmados, então eles já sabem que tem alguma ameaça ali. Desse lado vão vir goblins, daquele lado lá vão vir bandidos, né? Porque é mais ou menos a entrada que sai por onde sai um bandido. E existe a chance, então, dos dois, né, encontrarem o Eradan num único combate, né? E aí, depois que tiver combate, se tiver ou não, né? Esse aqui tá marcando um local de entrada. Então, depois do combate, matou os bandidos, aí eu reposiciono aqui e continuo os testes de furtividade, porque pode voltar a ter mais inimigos aí atrás deles. Vamos lá, a gente vai fazer teste de furtividade aqui, para ver se tem mais algum bandido. Para ver se tem mais bandido, não, para ver se o Eradan consegue passar por esse caminho. Furtividade, ele tem nesses primeiros testes aqui eu vou mostrar para vocês os atributos, tá? Furtividade, ele precisa tirar 14 e ele vai rolar um D6 mais 2, um D12 mais 2 D6. Então vamos lá. Seria um D12 mais 2 D6. Tem que tirar 14. Então tenho exatamente 14. 2 mais 2 sucessos. Tá. O sucesso, ele pode... eu posso gastar, e eu tenho 2. E os sucessos podem me ajudar agora nesse momento. Com esses 2 sucessos, tem uma tabela de como você pode gastar os sucessos no modo solo. E aqui tem uma opção, ó, você pode gastar um sucesso para Go Quietly, que é você alcança o seu objetivo sem fazer barulho, né? Então foram 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar que ele move
um espaço adicional para cada sucesso. Então, como eu já fui muito bem sucedido aqui, eu vou fazer com que ele mova 2 espaços. Então esse foi o espaço normal dele, mais 1, mais 2. Ele praticamente já saiu dessa caverna, beleza? Acho que não vai nem ter chance aí de ter um combate, mas isso é bom. Assim a gente evita aí alguma catástrofe. Beleza, então eu vou continuar os testes. Eu tenho que tirar 14, porque ele ainda não saiu. Tô considerando que ele não saiu. Mas, e o bandido aqui tá próximo. O bandido pode alcançar ele se eu tiver falhas, né? Então aqui, ó, um D12 mais 2D6. Aqui, ó, o primeiro erro, né? Que aqui deu 8 com mais 3, 11. Então não deu certo. Então esse cara aqui move 1. Esse cara aqui move 1 também. Beleza. Vou fazer mais um teste. Vamos lá. Beleza. O 12 é um sucesso automático. Tranquilo? Então por pouco ele não foi atacado de novo e eu consegui sair ali da caverna. Então o que aconteceu? Propriamente dito, né? O Ota e seu amigo, o amigo dele ainda está ferido, ainda está se recuperando dos ferimentos lá da prisão. Eles tiveram alguns combates mais intensos, né? À porta da caverna. E conhecendo muito bem a estrutura dessa passagem subterrânea, Ota sabia exatamente por onde passar sem chamar nenhum tipo de atenção. E como ele não estava com pressa para poder, ele julgou que era melhor ele caminhar com o seu companheiro ferido mais lentamente do que chamar a atenção de novos bandidos e complicar ainda mais a situação. E ele não queria também que o amigo dele fosse um peso para ele. Então ele usou essa vantagem, também a vantagem de ser bom e furtivo e conhecer todos os caminhos da caverna. Ele pôde sair. E quando ele estava prestes, nessa última passagem ali, ele ouviu sons de passos, né, de pessoas chegando próximo. Então ele apertou ali um pouco o passo para poder sair ali o quanto antes da caverna. Beleza? Então aqui o que nós temos? Eu vou tirar essas miniaturas agora. O Erendon. Oh meu Deus. Eu só falo Erendon. Eu acho que eu vou até mudar o nome do personagem para ele. Então vamos fazer aqui. Vou pegar um cenário. Então, continuando o desenvolvimento da história, Ota chega em Bree finalmente. Depois de muitos contratempos. Vou definir que ele chega durante o dia, tá? Ele conhece muito bem Bree e tá um local bastante movimentado. Então a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: eu quero saber se ele conhece um lugar onde eles possam descansar sem chamar muita atenção e que talvez nem seja a própria estalagem. Então, independente do resultado aqui, se ele conhece, eu vou definir que uma dessas casas aqui é um local seguro para ele poder descansar. E para isso, eu vou rolar aqui na tabela do oráculo, definindo que ele tem, que é bem provável que ele conheça, tá?
que eu quero rolar isso, ao invés de já definir que sim? Porque ele não teve uma experiência recente muito boa aqui, né? Então, vamos lá. Eu preciso tirar 4 ou mais no D12. Tirei 3. Então, beleza. Não tem um local seguro. Talvez o companheiro dele saiba melhor do que ele, porque o companheiro dele também está procurando por Eradan, né? Então, eu vou manter... Eu vou colocar agora... Eu vou diminuir a probabilidade. Vou colocar Middling, que é 50%. Então agora eu tenho que tirar 6 ou mais. Vai ser minha segunda chance, beleza? 5. Então ele também não conhece. Vou definir que aqui é a estalagem lá do Pônei Pirata, até porque ele conhece, né, a região. Então aqui eu estou definindo que é. E o encontro que ele teve foi bem aqui. Tá? E eu vou colocar aqui, ó. Ele vai entrar nesse ambiente aqui. É de dia, então não acho que vai ter nenhum problema, tá? Aqui esse mapa é legal que do outro lado ele revela. Então ele entrou nesse local aqui. Na verdade eu tenho que ver se é um local público, né? De repente um local que ele pode interagir, fazer perguntas. Vamos esculpindo a história. Então vou colocar que é 60% também, Middling. Ok, 6. Então local público, ele entra junto com o seu colega. Eu vou usar aquelas tabelas de descrição, beleza? Eu vou procurar... Eu vou usar, rolar e ver todas as palavras que estão aqui e ver se eu acho alguma conexão para descrever esse ambiente ali. Então vamos um desses 6. 4 e 4. Pattern. Vai ser mais apropriado para mim o aspecto. Tá? Eles entram nessa casa. Por fora, viu que ela estava caindo aos pedaços, né? Parecia um local abandonado. E quando ele entrou, ele só viu móveis desarrumados, muita poeira, muita coisa fora do lugar. E mesmo que ali não era apropriado para uma pessoa viver, né? Pelo estado que ela estava, ele achou um bom lugar para poder descansar e passar o dia ali trocando informações com o companheiro e também tratando das feridas. Agora que eles estão aparentemente seguros, o Ota vai fazer um teste de cura, no qual aí ele tem um item útil, que é um bálsamo, né, para aliviar a dor. E aqui ele é favorecido na perícia de cura. Então eu preciso tirar 13. Vou rolar aqui um D12 mais 3D6 e ainda ser favorecido. Então tem o 2D12, né, que eu vou pegar o melhor dado. Tem que tirar 13. Praticamente vai dar certo aqui, eu acho. Praticamente, né? Aqui, isso aqui é um 9, né? Então vou pegar o melhor dado, é 9 com mais 5, 14, 15, 16. Nesse tempo que eles passam ali, o Ota consegue, né, com suas aptidões de medicina, ele consegue tratar dos ferimentos do seu companheiro sem chamar muita atenção, né, saindo daquele local ali para pegar algum equipamento ou algum componente ali que ajudasse para poder curar
Ele fez isso estando ali de maneira bem furtiva, né? Esse tempo que eles estão ali juntos é uma boa oportunidade para eles poderem conversar e conhecer um ao outro melhor, né? E também saber por que que esse personagem, né, quando encontrou o Eradan, o Ota, ele disse que precisava proteger o Eradan, né? Então, de repente, ele estava em uma missão junto com o Eradan, propriamente. Então, vamos fazer essa pergunta. Será que ele estava junto com o Eradan e de repente eles foram capturados? Vou perguntar primeiro se isso é real, se eles foram capturados estando juntos, né? 10, eu não rolei eu não defini a probabilidade, mas eu consideraria aí 50%, né? Porque é razoável, e precisava tirar 6 ou mais. Então, beleza. Então, já sabemos que eles estavam juntos, que ele foi capturado, possivelmente Eradan também. Eles estavam presos na caverna de Tugdor. Então, Tugdor é o chefe dos bandidos, definido por mim ali no lore, né? Eu vou perguntar então se o Eradan foi capturado por Tugdor, de modo assim que ele foi um prisioneiro específico para o Tugdor, né? Porque às vezes eles foram separados. Esse personagem que não tem tanta importância foi colocado num lugar e o Eradan foi levado por Tugdor. Um outro detalhe interessante também, que vale ressaltar aqui, eles estavam na caverna do Tugdor. O Tugdor, propriamente dito, ele não apareceu lá, né? Foi um dos questionamentos meus também em relação ao oráculo. Então, ele pode ter levado o Eradan para outro local, né? Primeiro eu vou fazer essa pergunta, eu vou colocar aqui que vou aumentar as chances do sim aqui, para confirmar essa teoria. Tem um ou mais, tá? Então só se eu tirar um 11 aqui que não vai ser o caso. Tá, tirei o 8. Então é isso, o Eradan foi levado por Tugdor. E esse cara que tá com o Ota, ele viu o Tugdor levando Eradan prisioneiro. Tá. Então é o seguinte, eu vou perguntar para ele, né? Eles continuam ali conversando, trocando, conhecendo um ao outro. É legal, eu descobri o nome do cara, né? O livro base tem nomes masculinos e nomes femininos. Eu já tinha definido que era homem por rolagem dos dados. E aqui eu vou escolher o nome para esse camarada aqui que eles. Eu gostei desse Fen vai ser legal. Bom, então continuando aqui a troca de informações, resta saber se o Finn tem ideia ou se ele sabe, se no momento dessa captura aí do Eradan, se o Finn ele soube, se ele escutou o Tugdor mencionando para onde eles estavam levando, de maneira que a gente pode ir atrás dele, né? Eu acho que é 50%, porque, né, no momento da captura, não sei, acho que não é uma coisa muito difícil dele saber, não. Então eu preciso tirar 6 ou mais. Se eu tirar 6 ou mais, a gente define um local para onde que os dois possam estar viajando em busca aí do Eradan, né?
3. Ok. Então eles não sabem. Bom, continua ainda sendo a melhor solução eles irem até a estalagem do pônei empinado, porque lá é um local que tem muitos bandidos, mas mais viajantes também, né? Então existe uma possibilidade deles encontrarem alguém que saiba quem é Tugdor e onde ele tem um covil. A gente já sabe, a gente veio de lá, mas onde ele tem as influências dele em Bree, essa é uma opção. E uma segunda opção, que talvez seja mais perigosa, é a gente fazer um retorno até a caverna do Tugdor para ver se a gente encontra ele agora. Bom, eu acho que é razoável os dois irem até a estalagem, porque eles estiveram dentro da caverna, eles não viram muita coisa lá. Contar que o Tugdor vai estar de volta lá, eles teriam que ficar algum tempo lá esperando o Tugdor, mas aí estariam muito vulneráveis também para isso acontecer, né? Então é isso. Então, depois desse tempo de cura, né? Depois que eles estiveram ali conversando e tudo mais, eles vão para a estalagem. Então eles saem do local que eles estavam. Eles esperam o melhor momento para fazer isso, tá? Não sai assim de maneira muito suspeita, não. E eles vão até a estalagem, que é aquela estalagem do pônei empinado. Eles entram na estalagem. A estalagem já é um local público, né? Então é mais tranquilo. Ainda ele tá de dia, tá? Não necessariamente no mesmo dia, mas dessa vez o Erada quis fazer isso o Ota quis fazer isso de uma maneira mais pública para não criar confusão assim em plena luz do dia. Ele encontra algumas pessoas lá, né? E aqui a gente vai terminar. Eu vou deixar aqui para a gente terminar a história de hoje. A gente continua no próximo episódio, onde eu vou trazer aí o que mais coisas pode acontecer aqui na estalagem, e a gente vai descobrir se eles têm um destino novo para poder buscar aí a resgatar o Eradan, beleza? Se você curtiu o vídeo, não deixa de curtir, comenta aí o que você achou também, e nos vemos no próximo episódio. Valeu, abraço.